Mais uma vez, meus queridos, Shalom, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, mais um trabalho, mais um dia que o Eterno nos permite, bendito e exaltado seja o seu nome, para que possamos iniciar hoje no canal Fábio Pires mais uma mensagem do nosso podcast. Agradecemos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que têm observado esse trabalho desde o dia 13/7, poucos, mas são fiéis. Agradeço, estão sendo aí fiéis às mensagens da palavra do Eterno, que é o que nós tentamos realizar, trabalhar, né? Na verdade, a mensagem do Eterno, bendito seja Ele, da melhor maneira possível. Eu gostaria também de agradecer a todos aqueles que estiveram ontem nas 3 lives que nós fizemos, né? Nas 3 programações que nós fizemos ao vivo, foram 2 podcasts e uma live. Então, na parte da manhã, na parte da tarde, às 15 horas e logo em seguida às 16 horas, junto com o nosso querido irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Então, você que acompanha este canal, a live não foi tão programada, mas tivemos muita gente, graças ao Eterno, bendito seja o Eterno, a palavra pode ser disseminada para mais pessoas. Isso é importante, porque não fica também só uma pessoa falando, né? Fica também, quem conhece o Neemias, teve a oportunidade de me ouvir falando a respeito da palavra do Eterno para engrandecer o nome do nosso Criador, bendito seja Ele, e aqueles que estão acostumados com o meu trabalho puderam também conhecer o trabalho do Neemias Gomes, que foi, na verdade, aquele que foi entrevistado ontem, né? Ele nos deu uma mini palestra. Então, já que hoje nós estamos impedidos, muitas das vezes, de fazer eventos, a internet ela se mostra como o melhor local para eventos. Mensagem, então, número 64, aqui do podcast Canal Fábio Pires, no YouTube. Vocês sabem que nós vamos continuar com o tema O Mundo Espiritual. Nós vamos falar, basicamente, continuar, aliás, falando sobre o tema batalhas espirituais. Fizemos uma ponte na semana passada do estudo de Yeshua e os essênios para esta ponte importante sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual. Agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco, e você pode nos encontrar nas redes sociais pelo Instagram, os endereços estão colocados aí. Você pode nos encontrar também na livraria aqui do chá. Nós temos uma livraria, tá, irmão? Eu sou um livreiro, né? Eu vendo livros e com obras que podem abençoar a tua vida, no contexto judaico-messiânico. Inclusive nós falamos de 2 Bíblias ontem muito interessantes, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é um dos principais materiais de apoio que eu tenho aqui. Vamos fazer a leitura através dela também hoje, e também a Bíblia judaica completa do Dr. David Stern. Para mim, a melhor Bíblia de conteúdo judaico, é a única Bíblia de conteúdo judaico que eu recomendo, tá, irmãos? Por quê? Porque o Dr. David Stern é um catedrático, um homem que estudou muito, teve condições de ter uma equipe para montar uma Bíblia. Então eu respeito, inclusive, as Bíblias que foram feitas aqui no Brasil, mas que não tem, na verdade, toda a equipe, todo o padrão que foi feito pelo Dr. David Stern, judeu messiânico, professor da Universidade de Princeton, etc, etc. Então, a gente pode falar isso, eu posso falar um pouco isso, eu não sou da área editorial, né, não sou escritor, não ainda, gostaria de ser, mas eu sou professor há 30 anos de línguas, então a gente sabe que isso envolve todo um processo, né, na base linguística, na base léxica, na base da crítica textual, na base das pesquisas, né, arqueológicas, inclusive, né, de paleologia, etc, 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 para se fazer uma Bíblia. Não é fácil montar, não se pega uma Bíblia de um padrão já formatado e só se muda os nomes em hebraico. Aqui este canal não é favorável a isso, respeitando os que estão, inclusive, no Brasil,
montando o seu material. Então aqui nós temos a liberdade também de dar a nossa visão, a nossa opinião, tá? Que nós, se alguém pergunta, Moura Fábio Pires, qual é a Bíblia que você pode recomendar para nós? Hoje eu recomendo a Bíblia judaica completa do Dr. David Stern. Como Bíblia cristã, por exemplo, você pode ter a Bíblia de Estudos de Genebra, é uma ótima Bíblia, a Bíblia de Jerusalém também, que é uma Bíblia de semi-estudos, ela tem só notas de rodapé, tá? Então a gente pode trabalhar aí, na verdade, o que? Um tema de que a gente estrutura, né, com relação ao material padrão que a gente recomenda para os irmãos, tá, irmãos? Então, você pode também, então, acessar as obras lá na Livraria Kedushá, no Instagram, em @Livraria Kedushá. Você pode nos encontrar com mensagens também pelo Twitter. Nós temos mensagens diárias de reflexão, né? Colocamos algumas mensagens, alguns estudos também lá, os irmãos podem nos acompanhar, tá, queridos? Se você quiser nos enviar um e-mail para dúvidas, para esclarecimentos, pode nos enviar. Eu não garanto que eu responda no dia seguinte, porque nós somos muitas pessoas, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Na verdade, no momento, né, estou sozinho e eu tento administrar tudo isso da melhor maneira possível. Então, peço a compreensão dos irmãos, deixem as mensagens, a gente vai respondendo aos poucos. Agradecemos aos irmãos também que estão nos enviando mensagens, irmãos, irmãs. Muito obrigado também por acompanharem esse trabalho, um trabalho super simples, vocês sabem disso. Nosso trabalho não tem arte, não tem a parte de vídeo integrada, com grandes trabalhos dos irmãos, aí que os irmãos fazem, tipo o trabalho do Shemuel Benini no canal Metafisicamente. Eu tiro muito chapéu para ele, realmente, com as imagens, com a arte gráfica que ele faz. Aquilo é um trabalho fantástico. Aqui a gente faz um trabalho simples, como a gente costuma colocar, como a gente fala em São Paulo, um trabalho arroz com feijão, tá, meus irmãos? Mas que o nosso foco é a palavra, o nosso foco é a mensagem que nós levamos para os irmãos. E algumas pessoas também estavam ontem lá na live, aqui no canal Fábio Pires, junto com o Neemias. Nós agradecemos também a presença de todos vocês, são todos muito bem-vindos, todos que estiverem conosco, até inclusive aqueles que tiveram uma opinião contrária àquilo que nós falamos, são sempre bem-vindos, tá? E a gente também gosta de valorizar os irmãos, a presença dos irmãos. A gente, só que nesse podcast, que não é uma live especificamente, não é um formato de live, mas nesse podcast a gente trabalha mostrando os comentários, mas eu não falo o nome, tá, irmão? Senão vai demorar um pouquinho. E o nosso formato é um formato muito compacto, tá? É um formato mais modelado. Agradecemos aos irmãos que têm nos apoiado, Baruch Hashem, muito obrigado, e que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês nesse sentido. Vamos então fazer uma oração, porque esse trabalho é um trabalho muito complicado, é um trabalho que mexe com o mundo espiritual. Não pensem em vocês que também isso não tem mexido comigo, porque tem, tá? Para aqueles que não acreditam na existência do mundo espiritual, que trabalha ou contra ou a favor das nossas vidas, embora tudo esteja no controle do Eterno, nós sabemos que tudo está no controle dele, mas que nós sentimos, né? Sentimos o que pode realmente, o que pode acontecer, o que já acontece. No momento que a gente fala sobre demônios, sobre anjos, isso já mexe com essa estrutura espiritual. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Bendito e exaltado seja o teu nome santo, Pai, Criador do universo. Em nome do teu Filho amado Yeshua, nós te louvamos e te agradecemos imensamente, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas, pelas bênçãos que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Que teu nome seja louvado para todos sempre. Que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra de florescimento sobre as nossas vidas. Que a tua mensagem no dia de hoje possa estar dando frutos, como a parábola do semeador,
daquilo que Yeshua já colocou para nós há tanto tempo atrás, da mensagem que já foi analisada, inclusive aqui, que possamos ser o terreno de terra fértil, meu Pai querido, para que possamos, Pai, invariavelmente dar frutos, meu Pai, 30, 60 e a 100 perante a Ti. Pai, que aquilo que for falado neste dia, neste momento, possa abençoar a vida de cada um dos nossos queridos irmãos presentes aqui. Pai, são poucos, mas são pessoas que têm se atentado à Tua palavra em mais um trabalho que está sendo feito. Meu trabalho não é o melhor e não é o pior, mas é mais um trabalho que está sendo feito e que está certamente, Pai, abençoando a vida daqueles que querem fazer ou refazer e reestruturar as suas vidas e fazer chuva. Nós te agradecemos imensamente pela vida de cada um desses irmãos presentes aqui, os que estão se manifestando através do bate-papo, do chat, e aqueles que estão, Pai querido, apenas ouvindo e que muitas vezes, às vezes não gostam de se manifestar e querem apenas refletir sobre esse trabalho e fazer, de repente, com que seja uma mensagem de esperança, de carinho e de amor, de shalom também para o restante do dia. Esse é o nosso objetivo e pedimos ao Pai querido que a partir de agora, em nome de Yeshua, a Tua palavra seja válida, abençoa-nos, proteja-nos, Pai, dentro deste mundo espiritual tão vil e desse momento tão terrível que nós estamos vivendo. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos, Pai, em nome do Teu Filho amado que nós te pedimos mais uma vez. Que o Teu nome seja louvado e exaltado, que a Tua palavra seja, Pai querido, como flor em nossos corações, que possa verdadeiramente crescer, meu Pai querido, de acordo com a ordem natural, mas sempre florescendo da maneira correta, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Leitura da Brit Hadashah, na nossa Brahá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben HaMashiachenu goalenu Moshiachenu kapohatenu va'adonenu ve'et sivcher berit hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Bem, vamos lá então, queridos. Nós temos obrigações a cumprir hoje, não é verdade? Mensagem número 64, do dia 27 do 11, você que acompanha esse podcast é como se fosse um formato de programa de rádio, aqueles que estão chegando aqui hoje, que estão acompanhando o nosso trabalho. Quando você ouvia um rádio, na verdade, um programa de rádio, você tinha uma programação. Aqui é uma programação muito parecida, né? Ela é mais intimista, tá? Só não tem comercial, né? Baruch Hashem, eu não gosto de comercial, é muito complicado você estar ouvindo às vezes uma oração, ouvindo uma mensagem importante e pinta e surge um comercial no meio. Eu acho isso, inclusive, isso quebra totalmente. Então, nos canais judaicos também isso existe, isso quebra, tá, irmãos? Todo ponto da nossa concentração, porque vem algo completamente diferente. Então aqui não há esse tipo de ponto, não temos esse costume, tá? Vamos lá então, os erros sobre a batalha espiritual. Então você que não viu 61, 62, 63, aconselho que ouça esse trabalho. Hoje nós estamos no número 64. Falamos então, desde o número 61, sobre os principados, sobre as potestades, sobre os príncipes do mundo e sobre as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Nós falamos sobre isso já, inclusive, fizemos aí um cenário, né? Pintamos aí um cenário, na verdade, para que você pudesse compreender o que isso vem a significar. Então, todos passam por uma batalha espiritual com toda a certeza. E olha que eu estou fazendo essas 4 partes, provavelmente essa será a última parte, e nós vamos depois para analisar isso num nível 2, que é a parte de introdução só, tá, irmão? Então, vamos também falar aqui como as doenças que são geradas também são de nível espiritual, tá? Isso é muito importante deixarmos claro. Então, as pessoas com esse tom negacionista, a medicina com esse tom negacionista, esse ceticismo gigantesco, né? Mas bem que os médicos veem muitos e muitos milagres nos hospitais, né? Os nossos irmãos protestantes, crentes evangélicos, né? Que oram fervorosamente por milagres. Milagres acho que acontecem todos os dias nos hospitais.
Muitos médicos continuam ainda, na verdade, sem se converterem ao verdadeiro Elohim de Israel e das nações, através do testemunho de Yeshua HaMashiach. Muitos ainda continuam céticos, né? Lamentamos por isso, inclusive. Bom, esse mundo é um mundo cheio de complicações. E às vezes a gente fala alguns pontos, algumas realidades, as pessoas às vezes ficam um pouco ofendidas, né? Dizendo que realmente o contexto espiritual ele atinge a nossa vida financeira, atinge a nossa vida material, a nossa vida matrimonial, o contexto espiritual atinge a nossa vida física, a nossa saúde, o contexto espiritual atinge o nosso relacionamento com os nossos filhos, o contexto espiritual está junto também dentro de características para que as pessoas assumem suas vidas, drogas, ou alcoolismo, etc, etc. O contexto espiritual está dentro do teu temperamento. Não achem também que a pessoa ela tem um temperamento hostil, por exemplo, ela fala palavrões, ela é rude, ela é grossa, ela é ríspida, somente por causa da má inclinação. Nós falamos também sobre isso. Então vamos colocar o primeiro ponto no i. A primeira reflexão: nem tudo o que acontece é má inclinação apenas. Existe um contexto espiritual. E nós falamos, e nós fizemos as leituras, inclusive nos 3 últimos programas, de que os demônios, de que este mundo espiritual conhece, na verdade, as nossas fraquezas e fazem o que, na verdade? Potencializam este problema dos nossos defeitos, ok? Potencializa as nossas fraquezas para que nós venhamos a ser minados. Esse é o grande ponto. Então Satanás, ele quer de todas as maneiras nos minar. Aí as pessoas perguntam, por que, irmão, isso? Porque o grande objetivo de Hassatan e seus demônios é destruir a humanidade. E o grande objetivo do Eterno é que nós passemos neste grande teste, onde nós rejeitamos a figura de Hassatan e nos voltamos para ele. Por isso que nós falamos, inclusive, sobre pecado, né? Colocamos que a idolatria é um dos piores, se não o pior pecado, o mais insuportável. O Eterno não permite, ele abomina esse tipo de pecado, porque ele é a porta gigantesca para a entrada de vários outros males. Então, nações que têm, na verdade, aí são regradas pelas potestades das nações, né? Então, elas tendo idolatrias, elas vão sofrer mais e mais ataques, seja nos governos, seja de desastres naturais, seja nas pessoas, na característica de um povo, tá, irmãos? Então, isso, quando a gente fala sobre esse tema, muitas pessoas às vezes torcem o nariz porque elas não conhecem, né? Elas acham que isso tudo é espiritualizar demais, é tratar isso muito num âmbito que não é necessário. Então elas falam isso, inclusive, porque elas estão muito acostumadas somente a ver aquilo que elas conseguem, vamos dizer assim, realizar com seus próprios olhos. Só é válido aquilo que elas conseguem ver. O que elas não conseguem ver, então é descartado, não existe. Não é assim, irmãos. Em toda a narração, desde o Tanar até a Brit Hadashah, nós temos narrações sobre o contexto espiritual, sobre o mundo espiritual. E nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos deixar isso fora. Por que nós fazemos tefilot? Por que nós oramos? Ou no caso do judaísmo diz, por que nós rezamos? E aqui nós somos partidários das rezas espontâneas, das orações espontâneas e das praticadas também dentro do livro de orações. Hannah, por exemplo, quando fez a oração no templo, ela fez uma oração espontânea, ela não tinha nenhum livro de oração lá e fez as orações. Não existia naquela época ainda. Então, nós precisamos ter a consciência de que as orações espontâneas são a porta, são a chave
para a nossa vitória para com o Eterno. E nós aqui somos partidários das orações espontâneas. Aqueles que não fazem oração espontânea não estão demonstrando a kavaná necessária, o coração necessário para com o Eterno. Isso é muito importante nós deixarmos claro, irmãos. Então, falamos sobre essa parte dos nossos deveres, das nossas obrigações. Estudo das Escrituras, e Brit Hadashah, isto é, estudo bíblico, oração, jejum e vida de prática das mitzvot, vida de prática dos mandamentos. Para, com isso, que possamos exercitar aquilo que o Eterno espera de nós, para que tenhamos o quê? Forças para combater as hostes, combater os demônios dentro do mundo espiritual. Qual é a única maneira, ou vamos colocar assim, as duas únicas maneiras aliadas para vencermos uma batalha espiritual? Oração e jejum. O próprio Yeshua disse que certas castas de demônios não sairiam mediante oração e jejum. O próprio Messias falou isso. Como que pode haver pessoas que não creem na atuação do mundo espiritual se o próprio Messias colocou isso, meus irmãos? Isso não seria uma incoerência? Já trago a segunda reflexão para vós. Ele disse: certas castas de demônios são eliminadas, só saem mediante jejum e oração. Então, se ele falou certas castas de demônios, ele disse, em primeiro lugar, que existem demônios dentro de um mundo espiritual que não é perceptível por nós, não é visível por nós. E ele disse, certas castas de demônios. Quando você fala a palavra castas, do inglês layers, significa o quê, na verdade? Hierarquias, camadas. Então, irmãos, vamos nos atentar às palavras de Mashiach para nós, atual, muito atual nos dias de hoje. É isso que nós precisamos fazer. Então, há uma dúvida sobre um determinado assunto? Vamos ver então o que Yeshua falou sobre esse assunto. Há uma dúvida sobre... eu tenho dúvida sobre a Torá. Eu acho que não tem que cumprir esse negócio de cumprir Torá, é só para judeu. É mesmo? Vai lá em Matitiahu 5, 16 a 19. Esse negócio de tradição aí é uma grande besteira, que as pessoas leem fora. Pessoal, cumpra aquilo que está marcado na Torá. É mesmo? Yeshua curou o cego e lidou com o mundo espiritual através de uma tradição que está marcada única e exclusivamente no Talmud, que é uma parte, um resquício fluido do primogênito somado à terra, unido à terra. Ele fez o lodo e esfregou nos olhos do cego. E aí, como é que fica o argumento dessas pessoas? Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar entre todos nós, isso a partir de mim foi algo que eu aprendi. Só vamos falar daquilo que nós conhecemos e parar de dar pitacos e opiniões, sugestões e recomendações daquilo que nós não sabemos? Irmão, o que você acha disso? Poxa, eu não estudei sobre esse assunto, eu não sei, eu não posso te responder. Essa é a resposta mais plausível e humilde. Agora eu falo pelo brasileiro, eu sou brasileiro, eu posso fazer a crítica. O brasileiro, pela sua arrogância, pela sua empáfia, pela sua presunção, ele vai querer falar sobre um assunto que ele não conhece. E o brasileiro é um dos povos mais dominados mentalmente, mais coagidos mentalmente que existem entre as nações do mundo. Porque nós não estudamos, nós não nos aplicamos, nós temos um dos piores índices de educação no Brasil, um dos piores índices de analfabetismo, somos considerados inclusive como analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele que pode ter estudo, mas ele não consegue, ele pode ter diplomas, ele pode ter qualidades estereotipadas, na verdade, mas ele não consegue ler um texto e fazer a interpretação do texto. E olha, irmãos, há muitas pessoas que não conseguem interpretar os textos da palavra do Eterno, desde o Tanar até a Brit Hadashah. E aqui eu faço uma mensagem de alerta para vocês, tá, irmãos?
E se alguém se encaixar nesse ponto, melhor então seria que pudesse mudar, modificar a vida, hein? Esse é um grande conselho e a terceira reflexão que eu coloco aqui. Se nós temos péssimos exemplos no nosso país, que nós não estejamos nesses péssimos exemplos. Vamos ser o quê? Vamos ser a minoria. O quanto você tem estudado e lido a palavra do Eterno? O quanto você tem se dedicado na leitura da palavra do Eterno? O quanto você tem trabalhado na leitura da palavra do Eterno? O quanto esta mensagem que eu estou passando pode ser chata para você a ponto de você não querer mais ouvi-la e sair? Vamos medir esses critérios? Irmãos, vamos abrir os olhos, irmãos. Nós temos essa oportunidade de fazer isso hoje, a partir de hoje. No final, nós vamos fazer uma oração, inclusive, pedindo também que o Eterno venha dar força aos irmãos. Isso é muito importante. Então, nós precisamos assumir compromissos com o Eterno para que nós possamos ser bem-sucedidos dentro do mundo espiritual. Nós não podemos viver mais de aparências, irmãos. Nós não temos mais direito de viver de aparências, porque nós seremos julgados. Os erros sobre a batalha espiritual. Nós começamos a fazer a leitura desse texto, um texto muitíssimo interessante, do Daniel Conegero, do tema O que é batalha espiritual na Bíblia e como vencer a batalha espiritual. Há muitos erros sendo cometidos entre aqueles que servem ao Eterno quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes: subestimação e supervalorização. Há um grupo de pessoas que servem ao Eterno que subestimam a realidade da batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Quarta reflexão que nós fazemos aqui: como há pessoas assim? Daí vem a empáfia, vem a arrogância, vem o ato de subestimar, como o próprio irmão Conegero está colocando aqui. As pessoas subestimam os poderes do maligno. E aqui ninguém está falando que nós devemos supervalorizar os poderes do maligno. Me entendam bem, irmãos. Quando nós entendemos, quando nós não subestimamos, nós não estamos supervalorizando. Aí as pessoas dizem, não, porque Deus é maior. Claro que sim. Porque o Eterno é maior do que tudo isso. É óbvio. Não, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, também concordo com isso. Mas o quanto você tem subestimado o poder das trevas a ponto de fazer com que você fique lá numa cama de rosas, vivendo num mundo de Alice no País das Maravilhas, como se nada estivesse acontecendo, quando muitas vezes você pode estar passando por um problema espiritual, você pode estar sendo influenciado. O apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, colocou como dardos inflamados e setas do maligno, irmãos. As cartas dele são verdadeiras aulas sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. E ele supervalorizava o poder de Satanás, irmãos? Porque se nós acharmos então que Shaul Hachalia supervalorizava o poder de Satanás, nós vamos anular todas as cartas que ele escreveu, das quais ele mencionou sobre o tema de batalha espiritual. E nós vamos entrar num contrassenso. Aí isso será o quê? Um erro da nossa parte perante o Eterno. Quando falamos orai e vigiai, que nós explicamos isso ontem, significa que nós temos a emuná naquele que nos criou, através do sacrifício de Mashiach e Yeshua, só que ao mesmo tempo nós estamos o quê? Vigiando em todo o tempo. Porque se o próprio Yeshua colocou para Shimeon Kefa que Satanás vinha como um leão, cirandando, bramindo para
tragar a sua alma. Ora, um homem que teve por 3 anos e meio praticamente o convívio com Mashiach, ouviu as suas parábolas, os seus midrashim, viu os milagres, isto é, as realizações dentro do reino espiritual, e ainda assim ele aconselhou a Shimeon Kefa, que foi seduzido por Satanás, porque ele negou Yeshua 3 vezes, depois ele se arrependeu. Se o próprio Yeshua fala desse tema, quem somos nós, irmãos, para subestimar esse reino espiritual? E digo, este é o grande erro que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então, se você é cético, se você acha verdadeiramente que isso não tem nada a ver, que esse papo, que esse assunto de mundo espiritual, isso é coisa de crente pentecostal. Olha, irmãos, isso não é coisa de crente pentecostal. Isso é coisa, entre aspas, do povo de Israel. Porque os judeus também realizam as suas sessões de expulsão de demônios dentro das suas sinagogas. Ao lerem salmos, terrilim, ao jogarem os seus talitot sobre a pessoa que está endemoniada, e tudo isso o quê? Em silêncio, de portas fechadas, para que ninguém entre na sinagoga e ninguém veja, porque é um momento muito particular que aquela alma está vivendo de aflição espiritual. Então, irmãos, o primeiro ponto é o primeiro ponto de recomendação que eu coloco para os irmãos. Não subestimem o mundo espiritual. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a sermos influenciados por causa do mundo espiritual. Você está tranquilo, de repente vem um mau pensamento na sua mente. Quem nunca se deparou com isso? Poxa, mas por que eu pensei nisso agora? Eu estou bem, Existe uma influência, irmãos, você não está endemoniado, não é isso. Mas existe uma influência ao nosso derredor que faça com que nós façamos o quê? Pequemos. Os maus sentimentos, as más vontades. Nós estamos sujeitos, irmãos, a tudo isso. Agora, se nós batermos no peito e dissermos, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada, eu sou forte, meus queridos, o próprio Shalom Hashaliah já ensinou isso. Ele se considerava o mais fraco de todos. Mas ao reconhecer que ele era fraco, ele se considerava forte. Porque quando você reconhece que você está fraco, você reconhece o poder do Eterno sobre a tua vida. Bendito e exaltado seja o nome de Hakadosh Baruch Hu. Vamos continuar. Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse grupo supervaloriza a ideia de batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna que não está nas escrituras, além de colocar Hassatan num grau de importância e poder que ele não está. Para essas pessoas, tudo o que acontece consiste em batalha espiritual e toda e qualquer adversidade é culpa do maligno, chamado diabo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de deus do mal que possui autonomia em suas ações. Esse também não é o conceito bíblico de batalha espiritual. E o conceito que ele está colocando aqui é muito parecido com o conceito judaico, tá, irmãos? Nós não supervalorizamos Hassatan. Aliás, ele só faz aquilo que o Eterno permite que ele faça. Ele tem uma instrumentação, uma utilidade muito específica. E só faz aquilo que o Eterno permite que ele faça. Para testar as nossas vidas como um grande termômetro, um grande limador, um grande testador das nossas vidas. Então, irmão, eu não preciso ficar pensando nele? Não, a gente não precisa ficar pensando não, de maneira nenhuma. Nós vamos pensar no Eterno, irmãos. E fazer as coisas para o Eterno.
mas sempre vigiando e sabendo que nós podemos ser tentados, porque existe um mundo espiritual que ainda está atuando na Terra e que vai ser eliminado com a volta de Mashiach. O reino messiânico será um reino totalmente modificado, totalmente dimensionalmente modificado. Nós falamos isso ontem, inclusive, no nosso podcast falamos isso, inclusive, junto com Neemias. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia de batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias dentro das congregações. Esse é o texto do rapaz que está colocando aqui para nós. Um exemplo que pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual. Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades, das congregações, práticas sincréticas, pragmáticas, fundamentadas em outras doutrinas, etc, etc. As características da batalha espiritual. Muitas pessoas falam em quebra de maldição, né, irmãos? Então, algumas pessoas concordam com isso, outras não. Tá? Qual a minha posição sobre isso? As maldições hereditárias, familiares, elas existem. Quem nega isso está errando, na verdade, em não interpretar da maneira correta a palavra do Eterno, porque quem desobedece, não é? Quem desobedece ao Eterno, na verdade, sofre maldições. Isso é fato. Quem desobedece ao Eterno, na verdade, tem problemas seríssimos. O que a gente coloca é que o Eterno faz a sua grande justiça, não é? Ele dá as suas bênçãos, não é isso? Como diz a palavra, como diz a Torá, por mais de 1000 gerações, né? E aqueles que não se curvam ao Eterno, aqueles que não obedecem à sua palavra, têm problemas até a 4ª geração. Então, até a 4ª geração, uma determinada família que possui um problema seríssimo, ela vai receber esses problemas até a 4ª geração. Isso é aquilo que a Torá nos diz, tá, irmãos? Vamos deixar isso muito claro. Agora, aqueles que servem ao Eterno, até 1000 gerações são abençoados. Quando a gente fala na parte de quebra de maldição, como a gente trabalha isso também? Trabalhamos isso com jejum, com oração, perfeito. Eu creio nesse ponto. Eu acho que isso é importante, só que a verdadeira quebra da maldição se dá quando realizamos a Teshuvá. Então, se existe uma maldição hereditária na minha família de alcoolismo, eu só vou quebrar isso se eu renegar o alcoolismo, se eu me converter dos meus maus caminhos e eu fizer Teshuvá. Isso é fundamental, irmãos. Então, dizer que as maldições hereditárias não existem, nós não concordamos. Esse é o ponto. E elas existem, mas elas precisam ser tratadas da maneira correta. As características da batalha espiritual. Quando olhamos o que realmente a palavra do Eterno diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muitas pessoas cometem. O capítulo 6 de Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Ela exorta, inclusive, o povo do Eterno acerca da sua urgência e importância. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. Shaul HaShaliach, o chamado apóstolo Paulo, diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como temos em Efésios 6:12. Então vamos lá ler em Efésios 6, verso 12, que diz assim:
você que está com a sua Brit Hadashah, com o seu Novo Testamento, porque nós não lutamos contra seres humanos. Diz a Bíblia cristã, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Então ele diz que essas forças espirituais estão na esfera celestial. Ele não diz que essas forças espirituais estão no mundo intraterreno, no Sheol, no inferno, etc, etc. Não fala isso. Então, nós já estudamos, inclusive, para você que não acompanhou, de que os mundos celestiais, nesses mundos celestiais, num determinado ponto, numa determinada camada, existe o que se conhece como inferno, né? Existe o que se conhece como as hostes celestiais, né? Os principados. Isso também é narrado no livro de Enoque, tá, irmãos? No Sefer Hanoch, ele também narra isso. Então, basicamente, a mesma visão que ele teve, que Shaul HaShaliach teve, foi basicamente a mesma visão que Hanoch teve na sua ida, né? No momento que o Eterno fez com que ele também fosse transladado, fosse levado a circunstâncias, né, dimensionais muito altas. Então, é fantástico. Se você não conhece o livro de Enoque, nós recomendamos que você leia, porque ele também traz o contexto espiritual, além de tudo aquilo que Hanoch viu com relação ao fim dos tempos. Com isso, ele quer dizer que Hassatan e seus servos formam um grupo ou um reino muito bem organizado, como está narrado na carta do judeu Shaul HaShaliach, Shaul, o emissário, em Efésios 6, verso 12, ao judeu, praticante de Torá, não cristão, que não formou nenhuma religião, que pregou aos gentios, e os gentios deixavam de ser gentios, porque estavam se alinhando à oliveira e passavam a ser uma só nação com o povo de Israel. É isso que nós entendemos e é isso que diz, inclusive, a Brit Hadashah nos escritos do apóstolo Shaul HaShaliach, do seguidor do Talmid Shaul HaShaliach. Bem, em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Hassatan e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Yeshua e à noiva. Isso é importante deixarmos claro. Essa é a oposição, né? O objetivo, o desejo deles é destruir a obra do Eterno neste mundo. Na tentativa de conseguir esse objetivo, esses seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Shaul HaShaliach diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. Estou marcado isso em Efésios 6, versos 11 e 16. Vamos ler? Efésios 6, 11. Que diz assim: usem toda a armadura e as armas providas pelo Eterno, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. 16. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se nós não nos revestimos de jejum e de oração com a emuná, com fé, nós teremos pouco ou quase nenhuma vitória dentro do mundo espiritual. Nós vamos fazer isso com fé, irmãos, porque o próprio Yeshua, o próprio Rabi Yeshua, o nosso mestre, o nosso rabino, disse que a nossa fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria aceita pelo Eterno. É assim que nós precisamos, de uma fé, não importa o tamanho dela, e os essênios criam no Eterno em todos os momentos, por exemplo. Essa era uma das principais, se não a principal característica dos essênios. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo que vem da raiz grega que significa literalmente método. Significa que Shaul diz que Hassatan possui um método bem definido para empreender contra o povo do Eterno. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Bem, irmãos, nós estamos no programa da Mensagem 64, de 27/11, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Mundo Espiritual. Você que está nos acompanhando, muito obrigado.
por vocês estarem aqui, na verdade, por prestigiarem esse trabalho. Muito obrigado, irmãos. Nós não estamos terminando, tá? Nós vamos só voltando para a mensagem. Obrigado pelos comentários, inclusive, tá? E nós estamos hoje também aí praticamente encerrando a fase 1 em nossa programação do podcast. Então, se você tem alguma dúvida, se você de repente quer nos enviar um e-mail, nós deixamos o e-mail divulgado, irmãos, então você pode nos enviar uma mensagem, você pode tratar qualquer tipo de assunto, claro, que a gente puder fazer por vocês, né? Temos de oração, e aquilo que os irmãos também, de repente, puderem nos ajudar a ajudar a outros irmãos, tá? A gente pode também, de repente, organizar um grupo, fazer um grupo de oração, estabelecer isso para com os irmãos, tá? E essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que traz aqui, eu acho que uma elucidação muito grande para as pessoas, né? Muitas pessoas precisam realmente de alguns aconselhamentos. Essa mensagem também não deixa de ser um aconselhamento, né? Hoje em dia as pessoas estão com pouca vontade de ter ou de receber conselhos, né? Então a gente sabe que é um momento precioso que nós temos através de um podcast, através da divulgação dessa mensagem. Então nós estamos deixando aqui as nossas informações novamente, e para você, se você quiser nos escrever, nos escreva para fabio73b@gmail.com. As obras que estão sendo mencionadas, inclusive também aqui nesse podcast, você pode encontrar na livraria Kedushá, tá bom? Lembrando que isso não é um podcast de venda de livros, tá? Nós estamos apenas divulgando o nome da livraria. Por quê? Porque as obras que estão lá, todas escolhidas por mim, aliás, a dedo, né? A gente deixa também um aconselhamento, uma recomendação, porque são obras que podem abençoar a tua vida espiritual. Para você que quer fazer teshuvá, para você que quer buscar uma informação, você pode também trabalhar aí aconselhamento, resenhas. Nós deixamos resenhas também no nosso grupo de WhatsApp, tá bom, meus irmãos? Vamos continuar o nosso assunto. Mensagem 64 de 27/11 do canal podcast, canal Fábio Pires, com o tema O Mundo Espiritual. Como lutar e vencer uma batalha espiritual? Bem, muitos dizem que só se pode vencer uma batalha espiritual com rituais fortes, quebras de maldições, mapeamento espiritual, etc, etc. Segundo essas pessoas, tudo isso serve para identificar demônios territoriais, demônios familiares. Mas uma vez identificados, esses espíritos poderão ser destronados e amarrados ou expulsos. Por outro lado, a Bíblia diz algo completamente diferente disso. Vamos dizer o que a Bíblia fala a respeito da vitória na batalha espiritual. Então, o primeiro ponto de vitória então, na batalha espiritual, nós já comentamos sobre isso. A página é uma página de cunho judaico-messiânico. O primeiro ponto de vitória dentro de uma batalha espiritual: arrependimento de pecados, irmãos. Esse é o ponto. Conserto de algum ponto do nosso caráter que está errado e provoca descontentamento para com o eterno. Conserto de alguma característica nossa que não está, na verdade, nos fazendo manter uma conexão com o eterno. Adultério, fornicação, roubo, corrupção. Ofensas contra o cônjuge, maus tratos, violência doméstica, não sei, irmãos, mentiras, tantos e tantos problemas. Às vezes um problema pequeno pode estar causando um problema seríssimo no nosso relacionamento com o eterno. Então a gente volta a quê? Volta àquela mesma estaca
que nós sempre colocamos: fazer chuva. E aqui eu sei que eu estou falando para cristãos também, tá? Então agora eu vou falar especificamente para você, que é cristão, que talvez seja a maioria das pessoas que estão nos ouvindo. Metanoia é diferente de techuvá. Metanoia é mudar a mente, é ter a mente de Cristo, não é isso que é ensinado na igreja para você? Só que o teu Messias, o nosso Mashiach, que para você é chamado de Cristo e para nós o tratamos como Yeshua, como Rabino Yeshua, ter a mente dele é ter exatamente a mente que ele tinha quando ele viveu conosco. Vamos tocar em algumas feridas? Guardar os mandamentos, como ele mesmo disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, como está no livro de Apocalipse, Eliana. Todos os mandamentos, e não 9. Estamos incluindo o Shabat. O teu Messias incluía o Shabat. Agora, se você vai, de repente, ficar aborrecido comigo, aconselho a que você leia Shemot, Êxodo capítulo 20. Aconselho que você leia Matitiahu 5,16, Mateus 5,16 a 19. Porque se o Shabat está na Torá, e Yeshua disse que não veio abolir o Shabat, mas sim planificar o Shabat, então existe alguma coisa errada aí. Ore sobre esse tema que eu estou falando também, e verifiquem todas as aparências e as ocorrências que existem dentro das escrituras. Aí você vai precisar ter um trabalho de você pesquisar, e você vai tentar, porque nós aqui nós não podemos servir as pessoas, como nós falamos em inglês, spoon feeding, tudo de colherzinha. Não é o nosso trabalho aqui oferecer e dar todas as respostas de colherzinha. Então, meu amado irmão cristão, minha irmã cristã, confronte o que eu estou falando junto com as escrituras. E se você tiver alguma dúvida, nos mande um e-mail, nos envie um e-mail. Você pode até perguntar para o teu líder. Só que o grande pregador cristão John Piper, cristão inclusive, reformado inclusive, ou reformista, ele diz: não se submeta a um líder que não se submete às escrituras. Poxa vida, se você colocar isso em prática, então as igrejas hoje vão ficar todas vazias. Praticamente todas vazias. Porque a maioria das lideranças não está devidamente, completamente, integralmente se submetendo às escrituras. A maior vitória dentro de uma batalha espiritual é se submeter ao Eterno, à sua vontade, arrependimento de pecados. E metanoia é algo que foi colocado pela igreja cristã. Aí você vai mudar a sua mentalidade. Se você tinha um temperamento ruim, você vai mudar seu temperamento. Se você falava alto, você destratava alguém, você vai passar a ser uma pessoa mansa, humilde. Se você roubar, você não vai roubar mais, ou vai roubar mais? Sim, mas isso é ótimo. Isso é importantíssimo, mas isso vai até um certo limite. Teshuvá, arrependimento, segundo o livro de Jeremias 6, 10 a 16, é completamente diferente. São níveis mais profundos. É voltar às raízes hebraicas. É voltar à essência da tua fé cristã. Nisso você consegue vencer uma batalha espiritual. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer nas nossas vidas? Tratar de unir o que nós aprendemos com a prática. É isso que o Eterno espera de nós. É isso que o Eterno está esperando que você faça na sua vida, irmãos. Agradecemos mais uma vez. Todos os que estão aqui são muito bem-vindos. Fico muito contente, irmãos. Que essa mensagem possa fazer uma diferença na vida dos irmãos.
Então hoje, irmãos, o que o Eterno espera é a grande realização, quinto ponto de reflexão nesse trabalho, é a grande realização daquilo que ele colocou na sua palavra lá há mais de 5.000 anos atrás, desde o Gan Eden. Não é aquilo que desde o movimento protestante, formado em 1528, tem dito. Não, não é. Não é. Não são as palavras de Martin Luther. Não são. São as palavras dos profetas, que são muito mais valiosas do que as palavras de Martin Luther, do que Martin Lutero. Se você valoriza mais os mártires da fé, que são homens maravilhosos, mais do que os profetas, não, jamais. Não. Eu não vou valorizar John Wycliffe, Jan Hus, Bunyan, Watchman Nee, John Wesley, mais do que, vou falar nos nomes portugueses, tá, irmãos? Jeremias, Baruch, Josué, as palavras de Davi. Não vou valorizar. Eles estão abaixo desses grandes homens. Esse é o ponto. Ezequiel, as palavras de Jó, quando ele se lamentava. Não tem como, irmãos. Isaías, etc, etc. Existem hierarquias. Então o Eterno quer que você faça o quê? Chuvá. O Eterno quer que você realize aquilo que Jeremias falava para o povo de Israel. Isso faz com que você tenha grandes vitórias em qualquer tipo de batalha espiritual. E, basicamente, e o mais fundamental, nas palavras de Mashiach e Yeshua. Que corrobora tudo aquilo que os profetas falaram, irmãos. Todos os profetas falaram sobre Yeshua. Yeshua era um Yehudi, judeu, da tribo de Yehudá, um homem santo. O próprio texto, observem, o próprio texto aqui, cristão, fala assim: a obra de Yeshua é perfeita e suficiente, ela não precisa de complementos humanos. Que interessante, né, irmãos? Está testificando aquilo que eu estou falando. A própria obra de Mashiach é perfeita. Ela não vai precisar de complementos de John Wesley nem de Martin Lutero, ainda que tivessem sido homens valorosos. Não é o homem que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram destronados por Mashiach e Yeshua, por Yeshua HaMashiach, através do seu sacrifício na estaca ou no madeiro. De uma certa forma, lutamos numa guerra vencida contra um inimigo derrotado. Através de Mashiach, podemos vencer toda e qualquer batalha espiritual. Segundo o texto, estamos no final agora, a Bíblia diz ainda que é necessário que nos posicionemos como pessoas do Malhut, do reino do Eterno, diante das investidas malignas. Efésios 6, nós já lemos, é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que, apesar de Hassatan ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter a sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Através da ilusão, ele procura seduzir as pessoas. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel daquele que batalha na batalha espiritual, ele enfatiza o conceito de resistência. São várias as recomendações bíblicas que o crente precisa para resistir, para que ele persevere, para que ele vigie, para que ele permaneça firme. O próprio apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, ensina que todo aquele que serve ao Eterno, através do testemunho de Mashiach, principalmente, deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura do Eterno. Nós já lemos também no podcast. Efésios 6, versos 10 a 16. E nós só podemos ser vitoriosos nas batalhas espirituais
através da nossa união com o Eterno, através do testemunho de Mashiach. Por quê? 1 Coríntios 15, 57, Shaul diz: mas graças ao Eterno, que nos dá a vitória por meio de nosso Adon Yeshua HaMashiach, por meio do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Depois ele mesmo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso, porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna, como está marcado em 2 Timóteo 4, 17 e 18. Mas graças ao Eterno que nos dá a vitória por meio de Mashiach e Yeshua. 1 Coríntios 15, 57. Isso não é fabuloso, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, o nosso conceito de emuná, ele precisa ser grande. Você acha que você tem pouca fé, então você precisa lutar para aumentar a sua fé, a sua emuná. Isso é fundamental, irmãos. Com relação ao quarto mandamento, ao Shabat, se você tem alguma dúvida, estou falando para você cristão, por favor. E eu sei que você vai ter humildade para ouvir isso. Se você tem dúvida, faça como eu fiz, ore então. Mas ore logo, porque o dia está chegando da volta de Yeshua. Quando eu fiz isso foi 10 anos atrás. Havia tempo ainda. E o Eterno me mostrou verdadeiramente o quarto mandamento, me mostrou o Shabat. E eu fui extremamente criticado por isso. Até pelos meus próximos dentro da minha própria casa, tá, irmãos? Que hoje não convivem mais comigo. Então, hoje nós temos um compromisso de estarmos firmados com o Eterno através do cumprimento dos mandamentos. Então, irmãos, se você hoje precisa, e eu vou orar também no final, pela vida de cada um de vocês, claro que eu não posso mencionar o nome, não vou mencionar o nome, mas eu já vou dedicar todos vocês que estão nos assistindo, vou fazer isso agora, inclusive, porque se você estiver passando por algum problema espiritual, para que o Eterno possa trabalhar na sua vida. Então levem isso a sério, irmãos. Por favor. São palavras preciosas que nós estamos deixando aqui. Bendito seja o Eterno por isso. Eu já estou falando com vocês, estou sentindo muita presença do Eterno perto de mim, porque o Eterno se manifesta também. Bendito seja Ele, que ainda se manifesta na minha vida, porque Ele ainda acha graça para fazer isso. Louvado e exaltado seja o seu nome. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós no dia de hoje. Se acordamos é porque o Senhor assim permitiu. Se nós estamos ouvindo esse programa e esse programa está sendo realizado porque o Senhor nos permitiu. Se nós estamos aqui hoje, meu Pai, trabalhando os pontos da Tua Palavra porque o Senhor assim nos permitiu. E eu quero, na verdade, essa tefilá de agradecimento, eu quero colocar a todos os irmãos que estão assistindo esta palestra em Tuas mãos.
Então vamos mencionar um nome importante. Rita Reis, Svetlana Valentim, Rebeca Larissa, Giovana Carvalheiro, uma bênção especial por cura. Lucas Santos Nascimento, Pablo Lopes, Délvia Marques, Júlio Teixeira, Rebeca Larissa, Silvana Ribeiro, Gorete Galúcio, Everton Gonçalves, Valnizete Oliveira, Alessandra Nascimento, Ezequias Biazon, Francisco de Assis, Sami Oliveira, Érica Otávio, Cláudia Miranda, Cristiane Campos, Fábio Luiz Alexandre, Júlio Souza, Ednilson Spitiaki, Leandra Carini, Liliane Barreto, Sami Oliveira, Ednilson Spitiaki, mais uma vez, perdão, Filha da Luz, Kátia Teixeira, a irmã Gisa de Oliveira, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que não ainda se apresentaram no chat. E aqueles que também estiveram conosco, Pai, mais uma vez. Que teu nome seja louvado, Hakadosh Baruch Hu, e pedimos que o Senhor, com as tuas mãos poderosas, Pai, venha abençoar a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Cada alma, Pai querido, que necessita de Ti, Hakadosh Baruch Hu. Peço, Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados e as minhas transgressões, que são muitas perante a Tua presença, e pecados que eu cometi também, inclusive dentro da minha techuvá. Peço que me perdoe, Pai, por favor, porque se não for assim, de nada adiantará eu realizar esta oração. Perdoa também aqueles que me ofenderam, Pai, mais uma vez. Sejam de um passado muito distante, sejam parentes, sejam irmãos que ainda fazem parte do meio. Elimina da minha mente, Pai, toda a frustração, toda a mágoa, todo o rancor, porque a Tua Torá diz que nós não podemos guardar rancor dos nossos irmãos. Então eu te peço, meu Pai, neste momento, Hakadosh Baruch Hu, em sendo assim, Pai, arrependendo-me dos meus pecados, entregando-os a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um destes irmãos, Pai querido. Cada uma dessas pessoas que estão participando desta conversa, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Cada um tem uma necessidade, cada um que apresenta, Pai querido, neste momento, um momento de necessidade perante a Ti, Pai, que Teu nome seja louvado para todos sempre. Visita, Pai querido, as famílias, visite, Pai, os casamentos, visite os filhos, visite a cada uma dessas pessoas que estão passando, meu Pai querido, por problemas de saúde, problemas psicológicos, seja de depressão, seja de manifestação maligna, de pensamentos malignos, pessoas que estão fora do Teu caminho, que querem voltar e não sabem como, não encontram forças. Pedimos por cada uma dessas pessoas, Pai querido. Pedimos também pelo irmão Neemias, pela irmã Gemima, que participaram ontem da live conosco. Todas as mais de 300 pessoas que estiveram conosco assistindo aquela programação de ontem. Pedimos e oramos também pela Tua intercessão maravilhosa, em nome de Yeshua HaMashiach, pela vida de todas estas pessoas, meu Pai. Que Teu nome seja louvado para todos sempre. E agradecemos. Pedimos que o Senhor, Pai querido, visite a cada uma dessas pessoas neste momento, Pai. Dê-nos paciência, dê-nos tolerância, dê-nos benignidade, dê-nos, meu Pai querido, carinho, amor por cada alma, por cada pessoa que precisa de nós, a partir da nossa casa e também para com aqueles que ouvem os nossos trabalhos, Senhor. Um trabalho tão simples, meu Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas de hoje, aqueles que guardam o Shabat, que preparem esta preparação, abençoe a preparação de cada irmão, de cada irmã, de cada halá que for feita, meu Pai querido, de cada momento que for trazido a Ti, meu Pai amado, que o Teu nome seja louvado para todos sempre. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nossas vidas. Que Teu nome seja bendito, meu Pai, Bishem Yeshua HaMashiach. Te agradecemos imensamente. Enche a casa dessas pessoas de luz, meu Pai. Visita essas pessoas com os Teus melachim, com os Teus anjos, Senhor. Traga as bênçãos que essas pessoas necessitam, atende os desejos dos corações, Pai, refuar a cura em todos os sentidos, meu Pai amado. Que toda batalha maligna, que toda batalha espiritual seja vencida nesse momento, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Adon, aquele que morreu na estaca no madeiro, cujo sangue respingou
e fez a propiciação da arca que estava embaixo do Gólgota. Em nome de Yeshua HaMashiach, por ele que vive, para todos sempre que voltará, retornará em breve, meu Pai, muito em breve, para dominar este mundo vil, este mundo maligno, que ele mesmo disse que já jazia, neste mesmo maligno que será derrotado, e sabe que será derrotado pela mão forte, pelo cetro de ferro de Mashiach, que pisará na cabeça da serpente, pois sua vinda será vista por todos. Nós te louvamos e agradecemos a Kadosh Baruch Hu Beshem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Beshem Yeshua HaMashiach. Baruch haba Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Toda rabá Hashem. Beovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, meu Pai querido, pelas bênçãos que o Senhor já tem colocado para estas pessoas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Louvado seja o nome do Eterno, a Ele toda a honra, todo o poder, todo o domínio, toda a kavod, única e exclusivamente. Não há nova ordem mundial, não há satanismo, não há ocultismo, não há malignidade que alguém queira fazer sobre as nossas vidas quando estamos firmados na rocha forte, que é Yeshua HaMashiach, o principal representante do Eterno, pois Ele, através do seu reinado messiânico, abrirá o reino eterno, no qual nós veremos a glória do único e verdadeiro Elohim em nossas vidas. E Yeshua vai abrir isso, irmãos. Então vamos nos esforçar, porque ele disse que nós deveríamos nos esforçar e ter bom ânimo, pois ele venceu este mundo vil. Bendito e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado, meus queridos, pela participação de todos aqui. Que o Eterno possa abençoar a vida dos irmãos. Espero que vocês estejam se sentindo bem após essa tefilá. É o mínimo que nós podemos fazer por todos, né? É aquilo que nós podemos trazer. Amém, ve amém. Muito obrigado. Glórias sejam dadas ao Eterno, o Elohim que vive e que nos trouxe seu Filho Yeshua HaMashiach para, na primeira vez, anunciar as suas bênçãos, e que hoje também nós estamos aguardando a sua vinda, né? Na primeira vez ele veio para trazer a sua palavra, na segunda ele virá agora como o servo glorioso, todos virão, inclusive aqueles que o transpassaram. Muito obrigado, meus queridos, essa foi a mensagem final, mensagem 64, agradecemos a presença de todos aqui, muito obrigado, nós voltaremos, assim o Eterno permitir, na segunda-feira com outros temas. Acompanhem o canal Fábio Pires, divulguem este canal, deixem o seu like, se você quiser também colaborar com esta obra, em oração e de maneira física, escreva para o e-mail fabio73b@gmail.com. Muito obrigado, Shabbat Shalom desde já a todos vocês.